Olá, meus queridos e queridas alunos e alunas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de estudo orientado e hoje nós vamos falar sobre as técnicas de estudo. Como assim, técnicas de estudo? Sim, existem técnicas para melhorar o seu estudo. Aguarde após a vinheta. Sim, alunos, da mesma forma que existe técnicas, por exemplo, no esporte, para você ter melhores resultados, existe também técnicas nos estudos, para que vocês obtenham resultados melhores, para que vocês não desanimem ao estudar. Então, nós vamos iniciar hoje falando, não esqueça, ao final da aula, nós vamos falar também um pouco sobre atividade. Enquanto isso, não se esqueça de se inscrever no canal Prática Maker. Meus alunos, aqui nós temos esse William Glazer, ele é um psiquiatra americano e ele fez um estudo. E a partir desse estudo, em relação ao aproveitamento dos alunos, em relação ao que eles estudam, ele então elaborou essa que é chamada de pirâmide de William Glazer. Então, como uma forma de pirâmide, a parte de cima, ela diz aí que quando você apenas lê, você retém, geralmente em média, apenas 10% daquilo que você está lendo. Quando você escuta, você retém em média 20%. Então, aquela aula onde você fica só escutando, geralmente você vai ter um aproveitamento ali de 20% daquilo que você está ouvindo. Se você estiver vendo, ou geralmente quando a gente utiliza um slide ou utiliza um mapa, por exemplo, você já vai melhorar esse aproveitamento aí para 30%. Ver e ouvir, 50%. Geralmente é o que ocorre em uma aula. Agora, se você quiser melhorar o seu aproveitamento naquilo que você está retendo, daquilo que você está estudando, para você aproveitar 70% é discutindo. Então, aquelas aulas onde geralmente o professor abre uma roda e vai discutir um determinado assunto. Ele fala aqui, ó, conservar, perguntar, repetir, relatar, numerar, reproduzir, recordar, debater, definir e renomear. Aqui, geralmente, nas matérias de exatas, quase não tem esse discurso, mas é quando você vai fazer os exercícios. Então, você, ao fazer o exercício, você tem aí um aproveitamento em média de 70%. Escrever, interpretar, traduzir, expressar, revisar, identificar, comunicar, ampliar, utilizar, demonstrar, praticar, diferenciar e catalogar. Então, isso é 80%. Você fazendo, além de você apenas ler, você vai ali sublinhando as principais palavras. Você vai se perguntando o que você está aprendendo daquela leitura. E aqui tem algo muito importante, ó, praticar. Então nós temos o canal Prática Maker, onde nós desenvolvemos atividade em que o aluno coloca a mão na massa. Então quando o aluno coloca a mão na massa aprendendo, ele costuma reter 80%. E uma das melhores formas é você ensinar aos outros. Você ensinar seu coleguinha quando ele tem algum tipo de dificuldade. Então, nesse caso, você retém até 95%. Então, nós vamos estar falando aqui dessa parte aqui para ver um aproveitamento entre 70% e 80% de retenção daquilo que você está aprendendo. E uma das primeiras técnicas que nós vamos estudar é referente à leitura. Então, não basta ler. Eu vou falar para vocês, uma das coisas mais importantes para os alunos é ler. Eu sempre bato nessa tecla, não me interessa o que você esteja lendo, mas esteja lendo. Você gosta de um livro, Contos de Nárnia? Leia o livro. Gosta de Harry Potter? Leia o livro. Jogos Vorazes? Leia o livro. Procure sempre, crie metas de leitura diária. Não, eu vou ler 5 páginas por dia, fora aquilo que vocês têm que ler, que são os livros literários adotados pelo colégio. Mas procurem sempre estar lendo. Isso ajuda demais. Eu, no matutino, dou aula de física. 50% do exercício de física é interpretação de texto. E uma das melhores formas de você melhorar a sua interpretação de texto é lendo, é através da leitura.
Então ele fala que um dos objetivos a serem alcançados com a leitura é a compreensão, é você ler aquele texto e você compreender, você entender o que o autor daquele texto está dizendo para você. E quando é um texto relacionado a algum conteúdo, alguma disciplina, além de compreender, é você reter. Ele fala aqui, ó, só se retém o que se aprende. Então, o que ocorre? A leitura, ele nos auxilia, então, na compreensão e na retenção do conteúdo. Aí aqui ele continua e fala, né, para garantir um bom entendimento, que é o principal, do que você está lendo, recomenda-se fazer resumo. Fazer resumo é muito importante. Então, você está preparando para uma prova, você vai escrevendo aquilo que é mais importante. Anotações às margens, né? Grife e sublinhe. Ele fala as anotações, tem gente que gosta de escrever. Eu, por exemplo, durante o meu mestrado, quando eu lia o livro, eu achava aquilo interessante, eu anotava em relação a que era aquilo. E anotava num papel com a página. Por quê? Porque quando eu estivesse escrevendo, eu lembrasse, eu sabia onde estava aquele conteúdo. Tem aluno que ele sente a necessidade, até às vezes, durante a aula do professor está falando e ele está escrevendo, está anotando aquilo que o professor fala. Então isso é muito bom. E grifar, às vezes você vai grifando aquelas palavras principais. Então, por exemplo, o aluno do curso de Direito, por exemplo, você sempre vai ver ele com um livro e um destaca-texto. Então, à medida que ele vai lendo, acha aquilo importante, ele vai destacando, ou quando ele não está, ele está com um lápis, uma caneta, e ele vai circulando. A questão é que nós temos que preocupar com um livro didático. O livro, ele é uma forma de empréstimo, o governo te empresta para você usar aquele ano. Então, não é recomendado você rabiscar, você pintar, você grifar o livro didático. Então, uma das melhores formas é você estar lendo com o seu caderno, você vai anotando essas coisas principais no seu caderno. Agora, quando o livro é seu, geralmente é muito bom você ir estudando e grifando. Mas lembre-se, no livro do colégio não pode. Falar em voz alta. Mas esse falar em voz alta é uma boa estratégia para leitura, mas se você estiver fazendo uma prova e tem um texto, já não tem como você ler em voz alta que você está dentro de sala. Você pode incomodar outras pessoas. Mas ler em voz alta também é uma boa técnica para melhorar a sua compreensão do texto. Discuta com o livro. Como assim, professor? Discuta com o livro? À medida que você vai lendo alguma coisa, você para em algum momento e se pergunta, o que ele quis dizer? Ah, ele quis dizer isso. O que eu entendi desse parágrafo? Isso é uma excelente forma, você ir discutindo com o livro. Ou às vezes, você, nossa, eu já li isso aqui em outro lugar, ele tem um posicionamento um pouco diferente. Então é uma forma de melhorar a sua retenção. Formule perguntas, como eu disse. Ah, mas por que ocorreu isso? Por que ocorreu aquilo? De que forma ocorreu? Então, essa daqui é uma das boas técnicas para melhorar a questão da leitura. Só que, em contrapartida, também tem os maus hábitos da leitura. A vocalização. Essa vocalização é você ir lendo e você falar sem sair a voz. Então, você tem ali duas atenções. Você está lendo, então o seu cérebro está programado para ler, mas ele também está programado para falar, só que não sai a voz. Então, você está criando ali duas situações. Quando você for ler, você tem que estar praticamente concentrado. Então, ou você fala em voz alta, porque ao mesmo tempo que você está lendo, você está ouvindo, mas evite vocalizar. Você está lendo e isso não te ajuda em absolutamente nada. Seu cérebro está ali praticamente entre duas coisas, ler e praticamente mexer a boca. Essa regressão é você ler e ficar voltando. Só que o que acontece nessa regressão? Muitas das vezes você está lendo e começa a pensar em outras coisas. Esse é um dos maiores erros ao ler. Aí você leu a página toda, você para e se pergunta, o que eu entendi? Nada. Aí você tem que voltar para ler tudo novamente. Então, geralmente, se você está com algum problema, geralmente você tenta resolver ou tentar esquecer ele naquele momento da leitura, para evitar essa regressão. Você vai ficar voltando em situações, às vezes você está lendo aqui, você está pensando no seu time que perdeu, você está pensando na atividade que você tem que fazer e aquilo não está contribuindo com absolutamente nada na sua leitura.
movimentos corporais, é você estar lendo e mexendo, vai com a mão, mexe daqui, mexe dali. Para você ler, você tem que estar sentado num local confortável. Então, quem tem que mexer são os seus olhos, não o corpo todo. Então, você ficar se mexendo, às vezes você também deita para aí, você pega, vai, um dos maiores erros é você ler deitado. Então, já não é uma posição muito boa, você deita, coloca o livro na frente, aí você já deita de lado. Esse excesso de movimento também atrapalha muito na leitura. Insuficiência de vocabulário. É você, às vezes, pega um livro e tem uma dificuldade pela quantidade de palavras que você não conhece. Então, se você não conhece aquelas palavras, fica muito difícil você compreender aquele texto. Então, se possível, quando você estiver fazendo uma leitura, utilize de um dicionário. Geralmente, dia de prova, acontece muito dos alunos perguntarem: professor, o que significa tal palavra? Então, se você não entende a palavra, fica muito difícil você compreender o texto. Por exemplo, em literatura, às vezes você vai ler um clássico brasileiro e tem palavras que não faz parte hoje do nosso dia a dia. Então, é sempre interessante você estar estudando e ter ao lado de você um dicionário. Pessoal, aqui é uma dica do professor, que é esse livro aqui, ó, O Poder do Hábito. A leitura é um hábito. Então, para você criar um bom hábito, eu estou te indicando uma leitura. O nome desse livro é O Poder do Hábito. Livro maravilhoso. Ele te ajuda não só no hábito da leitura, mas qualquer outros hábitos, o hábito da atividade física, o hábito de estudar. Você vai criar algum tipo de hábito. Então, é uma leitura fácil, não é uma leitura difícil, é um livro um tanto quanto grande, mas é interessante vocês estarem buscando aí essa leitura. É muito bom, então é um livro meio que de autoajuda, mas seria interessante vocês, mesmo na idade de vocês já estarem lendo isso aqui, vocês vão ver que vai ajudar muito. Então eu estou aqui recomendando para quem quiser a leitura. Você encontra esse livro físico, esse livro ele foi um best-seller, então você encontra ele em livros usados, em sites, né, de sebos aí espalhados pelo Brasil, você encontra ele digital. Então, assim, tem várias opções, às vezes você consegue até, não é muito correto, mas você consegue baixar ele aí da internet. Aí ele fala, é uma pessoa, né, durante os últimos 2 anos, uma jovem transformou quase todos os aspectos de sua vida. Então ele fala, em um laboratório, neurologistas descobriram que os padrões dentro do cérebro dela mudaram de maneira fundamental, à medida que ela foi mudando esses hábitos. Então, o hábito da leitura, ele é extremamente importante. Eu sempre bato na tecla. Eu, professor, tirando a leitura obrigatória da escola, eu sempre recomendo, procurem ler. Se for alguma coisa da sua religião, leia a Bíblia, mas procure sempre estar lendo alguma coisa. Então, essa imagem final aqui é só para mostrar para vocês aí que isso aqui é um ambiente maravilhoso. Se eu tivesse mais tempo, eu ia ler mais. Nesse momento agora, eu vou falar para vocês que esse material eu coloquei lá no site Prática Maker. Então vocês vão acessar aqui, ó, www.praticamaker.com.br. Esse material para vocês estudarem para as avaliações. Aqui é um Instagram, então vocês entrem lá e nos ajude. Aqui você tem também o canal Prática Maker, onde se encontra esses vídeos. Como eu falei para vocês, agora no final eu vou falar um pouco da atividade. A atividade dessa semana, nós temos aqui esse texto, que é um texto sobre um tema atual, que é sobre o coronavírus e a família dos vírus, né, que causou toda essa questão da pandemia. Então, vocês vão, num primeiro momento, fazer a leitura desse texto. Não é um texto grande, mas é algo que tem sido muito debatido hoje na sociedade. Essa é a primeira parte. Lembrando que esse texto, vocês vão utilizar ele para essa atividade 3 dessa semana e a próxima atividade semana que vem, que nós vamos continuar vendo aí técnicas de estudo. Hoje nós falamos sobre a questão da leitura. E a atividade é essa daqui. Então essa atividade vai estar disponível para vocês. Aqui ele vai estar falando algumas técnicas, né, como nós comentamos aqui, a questão da leitura, né, da compreensão, retenção, os hábitos da leitura. Aí ele vai falar da questão de sublinhar, que nós comentamos, e aqui abaixo tem aí uma atividade. Então a primeira atividade é
leia o texto coronavírus, que é o texto que eu comentei com vocês, vai estar em anexo. Sublinhe as palavras que são desconhecidas, aquelas palavras que são novas para vocês, e anote abaixo. Aqui eu coloquei, o aluno ele tem duas opções, ele pode imprimir esse material, responder, tirar a foto e enviar. Eu até prefiro que vocês enviem nos fóruns criados, mas para aquele aluno que às vezes ele não tem impressora em casa e nesse momento, com a crescente do número de casos de coronavírus, ele pode responder aqui, ó. Eu já vou deixar a atividade para vocês no Word, onde tem R aqui, ó, vocês vão respondendo. Responder uma, depois você pega e responde a outra atividade, que vai respondendo, você salva e envia o arquivo para o fórum. Então vocês têm duas formas de fazer, ou imprime e responde, ou você responde na própria folha. Eu acho melhor vocês responderem aqui, certinho? Pessoal, foi um prazer, então espero que todos estejam bem. E eu desejo a vocês aí bons estudos, boa atividade e até a próxima aula. Um abraço a todos.